Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus, bom dia a todos, que prazer, que alegria, mais uma vez, estar convosco. Aqui é o nosso local de encontro, todas as manhãs, para seguirmos estudando a palavra de Deus. Começamos Levítico, ainda estamos no verso 1, hoje vamos findar o verso 1, porque estamos explicando tudo, porque a partir de agora vai começar a prática da adoração nas ofertas, e nós queremos pedir que os irmãos nos acompanhem com a Bíblia, ouvindo a palavra de Deus e deixando Deus falar conosco, amém? E hoje nós vamos louvar a Deus, aqui está a Mana, e vamos começar com um hino bem antigo assim, que é sempre novo, porque fala de Deus e tudo que é de Deus não envelhece, né? Não envelhece, vem da parte de Deus. Vamos juntos lá. O lugar de todo crente é nos pés de Jesus, onde jorra fortemente raios de celeste luz. Lá encontra a fortaleza, o cristão que fraco está. Santidade e pureza, só ali encontrarás. É nos pés de Jesus Cristo que eu encontro mais poder. De ficar eu não desisto, ficarei até morrer. Chorando ou cantando, aos teus pés quero ficar. Ele vai me consolando, para eu não desanimar. É nos pés de Jesus Cristo que eu encontro mais poder. De ficar eu não desisto, ficarei até morrer. Chorando ou cantando, aos teus pés quero ficar. Ele vai me consolando, para eu não desanimar. É nos pés de Jesus Cristo que eu encontro mais poder. De ficar eu não desisto, ficarei até morrer. Eita, glória a Deus! É isso mesmo, meus irmãos. Nós vamos continuar aqui lendo a palavra de Deus. Aqui a Bíblia tem aí. Muito bem, nós estaremos meditando em Levítico 1, né? E chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo. Nós já falamos sobre esse verbo chamar e por que o Senhor chamou agora da tenda da congregação. Hoje eu vou falar sobre o lugar de encontro com Deus. Por isso que começamos com essa mensagem maravilhosa da cantora Jacira, né? Qual o nosso lugar de encontro com Deus? Vamos começar aqui. Ontem nós falamos que Deus não vai falar mais do monte, não com o seu povo. E isso aqui vai reportar para essa colocação nossa. Qual é o local, o lugar de encontro com Deus? Onde é que Deus pode falar conosco? Então, a primeira coisa que vamos entender aqui é que a partir de agora nós vamos ter um lugar sagrado que Deus fala. Olha que o texto diz, e chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação. Veja que aqui você tem um local, você tem um lugar de onde Deus vai falar. Esse lugar vai ser da tenda da congregação. Não é mais do monte, não é na esquina, não é em qualquer lugar. Não, você vê que vai havendo uma evolução.
Lá em Gênesis 28, Jacó, quando ele acorda daquele sonho e teve a visão, ele disse: esse não é outro lugar senão a casa de Deus. Aonde chegava que Deus se manifestava, a pessoa tinha aquela ideia: aqui é o local. Mas como estava em desenvolvimento, em progresso, Deus agora vai estabelecer um local de encontro com ele. Todo israelita deveria ter essa consciência: aqui é o local, é o lugar em que Deus irá falar conosco. Veja que vai saindo daquela ideia livre e vai se tendo a ideia central de um lugar de adoração. Isso é muito importante. Por isso que nós começamos aqui dando ênfase sobre o livro de Levítico. Por que estudar Levítico? Gênesis é o livro do princípio, do começo, das origens. Êxodo é o livro que Deus vai formar e escolher um povo. Levítico é o livro das normas. É o livro que agora quer colocar ordem na nossa adoração, nos nossos sacrifícios e no sacerdócio. Veja que Deus não quer uma adoração bagunçada. Ele vai estabelecer as normas das ofertas, as normas dos sacerdotes, como também as normas do lugar de adoração. Isso é muito importante, porque tem irmão que acha que porque está em Deus e no Espírito pode adorar de qualquer jeito, de qualquer maneira, em qualquer lugar. Não é bem assim. E talvez você me pergunte: pastor Zé, por que Deus estava fazendo assim? Eu vou já responder. Por que Deus vai estabelecer um local para que as pessoas pudessem ter um encontro com Ele. Então, agora não é mais no Monte Sinai, não é mais numa pedra, não é mais em uma esquina, não é em uma rua. Deus estabelece um local. De lá Ele fala com Moisés, da tenda da congregação. Veja que isso aqui é muito importante. Muito importante. O irmão, a irmã, o pastor, o missionário devem entender esse aspecto bíblico. A Bíblia, irmão, ela é um todo unificada que vai trazer as normas de como nós devemos servir a Deus com sinceridade. E nós podemos ver aqui, eu vou ler aqui com vocês, Êxodo 33, verso 7. Acompanhe comigo aqui, ó. 33, 7. Vamos ver. Tomou Moisés a tenda e a estendeu para si fora do arraial, desviada longe do arraial, e chamou-lhe a tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Aí talvez você me pergunte: sim, pastor Zé, mas Deus vai estabelecer um local, mas Moisés já tinha feito uma tenda. Vocês se lembram que quando o povo de Deus pecou, Moisés fez aquilo para entender que eles não mereciam a presença de Deus. Então fez aquela tenda, que era uma tenda que Moisés falava com Deus. Era dessa tenda. O que nós temos aqui, ó, é um pré-modelo do que haveria de vir. Deus estava dando um vislumbre aqui, antecipando do que haveria de vir para o seu povo, a tenda da congregação. Então você tem aqui essa tenda do encontro que Moisés fez, conforme Êxodo 33, verso 7. Moisés fez essa tenda do encontro, que ele vai se encontrar com Deus por causa do pecado do bezerro, no capítulo 32, e a partir de então você tem aqui um modelo de adoração, mas era um pré-modelo daquilo que haveria de vir, entendeu? Então, é muito importante que cada cristão compreenda essa particularidade que o texto está mostrando. Deus, ele haveria de estabelecer um local do qual ele falaria com o seu povo, ele se comunicaria com o seu povo. E isso aqui está em progresso. O livro, o Velho Testamento, está em progresso. Então, Deus estava mostrando, pelaquela ação de Moisés de fazer uma tenda fora do povo do arraial, que algo de melhor estaria por vir, que era a construção do tabernáculo. Então nós temos aqui também a questão: tenda ou tabernáculo, pastor Zé? Nós já falamos que tenda e tabernáculo são a mesma coisa, mas alguns estudiosos procuraram fazer separação entre a tenda e o tabernáculo. Eles diziam que a tenda era o lugar de onde Deus falava com Moisés, e o tabernáculo envolvia a parte
externa do todo do tabernáculo, como átrio, como pátio e assim por diante. Alguns fazem essa distinção, a Bíblia não faz. Nós sabemos que a palavra tabernáculo, nós já explicamos aqui, ontem nós falamos sobre isso, fala de algo que era temporário, fala de um exemplo de habitação rústica, tendas que eram facilmente removidas, e isso está presente no Velho Testamento. Também é importante fazer uma diferenciação entre tenda e sinagoga. Por quê? Porque a tenda, somente ali naquela tenda que fazia também todo o tabernáculo, envolvendo o pátio, as cortinas, envolvendo o lugar santo, o lugar santíssimo, as mobílias do tabernáculo, o tabernáculo envolvia esse todo. Agora, quando nós falamos entre tenda e sinagoga, a sinagoga era diferente. Na sinagoga todas as pessoas poderiam participar, todas poderiam entrar, ao passo que na tenda somente Moisés, que estava autorizado, Moisés autorizou somente os sacerdotes e os levitas relacionados ao trabalho com a tenda ou o tabernáculo. Mas outro detalhe interessante que nós vamos analisar: somente Israel teve essa tenda do encontro com Deus? Não. Outros povos também tinham as suas lendas no tocante a um lugar de encontro com os seus deuses. Vocês sabiam que antigamente as pessoas diziam que Deus estava em um ponto mais alto, então eles procuravam os montes para adorarem dos montes. Então daí a ideia de se colocar coisa em monte. Vocês podem analisar que até hoje é comum as pessoas subirem as montanhas para fazerem sacrifícios, porque algumas creem que Deus está mais próximo das montanhas. Há uma força cósmica, há uma força espiritual que paira sobre o monte. Inclusive, alguns estudiosos salientam que o capítulo 18 de 1 Reis, na Batalha dos Deuses, de Elias contra os falsos deuses ali, e o confronto com Baal, alguns dizem que ali ele escolheu aquela montanha porque era sagrada. É claro que são suposições, mas o lado místico, o lado da crendice, das lendas, sempre fazem parte do povo, porque todas as religiões, elas começaram com o seu aspecto mitológico, das forças dos deuses, da superioridade dos deuses. Então eles achavam isso. Até a Torre de Babel, capítulo 11 de Gênesis, ela quando foi construída, eles acreditavam que poderia manter contato com os deuses. Daí de se ter um zigurag, mais ou menos assim, essa expressão, lá no topo, para se comunicar com os deuses. Então tem essa ideia do ponto mais alto, que Deus pode falar, das montanhas. Mas tinha os povos que possuíam lendas de locais onde poderiam se encontrar com Deus. E eu posso falar aqui do século 14, 15, 16 antes de Cristo. Nós temos, por exemplo, os egípcios. Os egípcios, eles montavam tendas em locais apropriados e diziam que naquelas tendas os deuses viriam e dariam as suas orientações sobre a guerra, sobre a saúde, sobre a vontade daquele ser supremo, que ali eles dariam a orientação necessária para que eles vivessem. Veja que os egípcios, eles já tinham essas crenças de lugares sagrados que os deuses falavam dali. Também o povo lá da Grécia, o povo de Troia, também tinha essa ideia de que havia lugares sagrados. Vocês se lembram do oráculo de Delfo? Até os filmes e as lendas que diziam de pessoas que saíam para as montanhas, saíam para os locais para falar com Deus, tinha aquele local certo onde teria aqueles deuses. Então veja que os povos antigos já tinham as suas lendas, as suas crendices, né? Fala-se lá de Troia que havia essa consulta a Palas e ali os deuses falavam com as pessoas, né? Vocês se lembram do oráculo de Delfos, né? Então tinha essas questões que eu coloquei aqui em quarto lugar, as lendas dos locais de encontro com os deuses. Sempre teve isso. E agora, por que Deus vai determinar um lugar certo? Ele vai determinar essa tenda. Ele vai determinar essa tenda porque vai ser diferente
de tudo que já houve. Talvez você diga, sim, pastor Zé, mas se nós analisarmos, já teve locais que outras nações tinham para o encontro dos seus deuses, mas era marcado de superstição, era marcado de ideias contrárias à Bíblia. Quando Deus levanta a tenda, ele levanta para 3 propósitos. Primeiro, dela ele vai falar. Segundo, dela ele vai dar as ordenanças, os mandamentos, e dela ele vai dar a sua orientação, a sua vontade. Não era simplesmente consultar para saber um segredo, para tirar uma dúvida ou para responder algum anseio de uma pessoa. Não. Dessa tenda, Deus daria orientação de como seu povo poderia viver, poderia proceder, poderia andar, poderia agir. Isso é muito importante. Então, a partir de agora, Israel vai ter um local central. Ele poderia adorar a Deus, glorificar na sua casa, andando pelo caminho, no seu lar, poderia. Só que envolvendo a adoração da nação, o Senhor vai estabelecer agora essa tenda, que vai ser o encontro, o lugar de encontro com Deus. Era dali que Deus haveria de falar e de passar as suas normas para o seu povo, para que eles fizessem a vontade de Deus. Deu para compreender agora? Deus não queria mais que o seu povo ficasse vagueando de um lado para o outro sem um local certo de adoração. De maneira nenhuma. Deus queria a centralidade. Mas veja bem, eu estou falando que há um progresso. Há um progresso. Aí vem agora a pergunta mais importante. E hoje, pastor Zé, nós não temos a tenda, nós não temos mais o templo de Salomão, o templo feito por Zorobabel, Esdras, Neemias, que reconstruiu as muralhas. Nós não temos mais. E o templo dos judeus foi destruído e não foi erigido. E agora, onde é o nosso lugar de encontro? Vocês se lembram que eu falei aqui de João 4:24? Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Tem irmão também que diz assim, hoje não precisa de um templo, Deus não habita em templo, usando Atos 17, quando Paulo diz, Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. É preciso ler a Bíblia com cuidado. Por quê? Porque o mesmo Paulo que disse isso, você vai entender que o próprio Pedro e João, em Atos 3, subiam ao templo para orar. Inclusive, Jesus também gostava de estar no templo. Quando o Senhor combate o templo, ele não está combatendo aquela tradição que foi aprovada por Davi. Ele está combatendo os exageros, ele está combatendo a política errada de líderes que estavam no templo. Mas a ideia do templo que Deus aprovou, ela vem desde o tabernáculo e que foi aprovada também por Deus quando Davi quis construir o templo. Estevão prega a idolatria do templo contra os líderes. Ele não fala sobre o projeto, fala da autoconfiança naquilo ali. É o mesmo caso da arca, que o pessoal passou a confiar mais na arca do que no Deus da arca. Passou a confiar mais na serpente do que no Deus que operou o milagre. Ou seja, eles tiraram o alvo, o propósito certo. Agora, é muito importante que venha essa questão. E hoje, pastor Zé, a adoração em geral do povo, qual é o local de encontro com Deus? Nós temos o nosso espaço físico da reunião, que é o templo, mas hoje o nosso atual lugar de encontro com Deus, por isso que nós cantamos, o lugar de todo crente é nos pés de Jesus. Porque todo esse tabernáculo aqui, que era o local de onde Deus falava, vai apontar para Jesus Cristo. Nós já falamos aqui, nós já apontamos aqui para os irmãos. O irmão que na verdade ama a palavra de Deus, vai ver que nós já falamos isso aqui. E aí quando Jesus Cristo vem, ele é o tabernáculo, ele é o Deus que vai habitar entre os homens. A partir de agora, ele é o centro da adoração. João 1,14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Tabernaculou, ele passa a habitar. O mais importante é que o nosso lugar de encontro com Deus hoje é Jesus Cristo. Vocês sabiam disso? É Jesus Cristo. Vamos só para vocês analisarem, vamos ler aqui Lucas, você que tem a sua Bíblia, pega aí comigo, Lucas 17, verso 21, está escrito assim na palavra de Deus, acompanhe comigo aqui, ó. Diz assim, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós.
nós passamos, à luz de 1 Coríntios 6,19, a ser o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo passa a habitar em nós. Ou seja, depois que Jesus Cristo morre, que a igreja nasce depois da morte de Cristo. A igreja não nasce antes da morte de Cristo, só nasce depois da morte de Cristo. Por quê? Só quem vai ser a cabeça da igreja é Cristo. Isso só acontece depois da ressurreição. O lugar de adoração vai ser a igreja, vai ser o crente com o seu corpo, que agora só acontece depois que Jesus Cristo morre e ressuscita. Por isso que a igreja, ela nasce no dia de Pentecoste, pelo sopro do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo agindo nela. Não nasce antes disso, ok? Não nasce antes disso. O que vier antes disso são apenas suposições, apenas teses. A igreja, ela tem que aparecer depois da morte de Cristo. Por isso que lá em Mateus 16 ele diz: eu edificarei a minha igreja. Depois da morte de Cristo é que vem, porque depois da morte de Cristo é formado o corpo, que é a igreja. É inaugurado lá a igreja no dia de Pentecoste, ok? Então, é muito importante nós atentarmos para isso. A partir de agora, nós vamos ter o nosso lugar de encontro com Deus, espiritual, nosso lugar espiritual, que é o próprio Senhor Jesus. Por isso diz: o reino de Deus está dentro de vós. Aí quando você pega, por exemplo, João 14, 23, leia aqui comigo agora, só para você entender. João 14, verso 23. 14, 23 diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Agora, o templo, a casa de oração, não é que Deus esteja lá no tijolo, mas o local que a igreja se reúne, ali tem uma centralidade onde todos podem partilhar o dom e a alegria que recebem. Todos já estão em Cristo, porque o lugar de encontro com Deus hoje é Cristo. Olha o que Jesus disse: se alguém me ama, o Pai, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. Deus só ama, irmão, quem guarda a palavra. Eu estou logo dizendo para vocês aqui: Deus só ama quem guarda a palavra dele. Se tu não guarda a palavra dele, ele não está nem aí para ti, não. Tu pode pular, tu pode gritar, tu pode correr, tu pode fazer o que tu quiseres. Agora, ele só ama quem guarda a palavra. Aí ele diz: e viremos, olha, ele, Jesus e o Pai, e viremos para ele, e nele faremos morada. Isso aqui, quem gostava de citar isso aqui, era o irmão Raimundo, lá do Buritibravo. Ele gostava de citar esse versículo aqui. Ele era meninozinho, mas ele citava isso aqui direto. E aí, toda vez que eu cito isso aqui, eu me lembro dele. Aí viremos para ele e faremos nele morada. Ou seja, tu queres que Deus more em você? Tu queres que o teu corpo seja o lugar de encontro com Deus? Obedeça a sua palavra. Aí quando você vai para João 10, 9, é o que Jesus diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará, sairá e achará pastagem. Ou seja, com Deus nós temos tudo. Hoje o nosso lugar de encontro com Deus é aqui. Para quem ama Ele e obedece a palavra, Deus vem e faz o teu corpo lugar da sua habitação. Mas aqui não está excluindo o local físico. A igreja era crente, era santa e habitava na casa dos irmãos. E também não largava o templo. Então, aí está o ensino da palavra de Deus. Medite nisso. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Pai querido, Pai santo, continua conosco, com os teus filhos. Nos dá, ó Deus, uma manhã abençoada. E que a tua graça e que o teu poder seja marcante em nossas vidas. Cura aqueles que precisam da cura, do milagre, do perdão, e manifesta a tua graça em nome de Jesus. Amém. Tem uma pessoa aqui, um rapaz, dizendo que ele está afastado. Pediu oração, né? Esdras. É voltar, meu filho. É voltar, porque aí a Bíblia está dizendo bem aqui: se você me amar e guardar a minha palavra, eu volto e vou fazer morada em ti. Se tu queres Jesus morando em ti, é hoje mesmo. Tem esse negócio de dizer assim: não, eu peço oração para um dia eu voltar. É voltar agora. E aí você pode confirmar aí que a gente já ora aqui por ti, você procura o pastor da igreja e vá servir a Deus, né? Vá servir a Deus.
A irmã Ivanise está pedindo oração hoje, é o filho dela, está pedindo para cantar parabéns para ele. O Renan, 5 aninhos. Pronto. E a irmã Sheila também pediu para mandar parabéns para o filho dela, que está completando 13 anos hoje, é o Gabriel. Gabriel. Pois é, os dois. Sim. E tem uma irmã, a irmã Nilde, está pedindo oração porque hoje está fazendo 36 anos de casada. 36 anos de casado, né? E um adolescente e uma criança, né? Lucas 2,52, e crescer Jesus em estatura, em sabedoria e em graça para com Deus e os homens. Que vocês possam crescer dessa forma, sendo abençoados, buscando a orientação divina, né? A irmã que está completando quantos anos de casado? 36. 36, pronto, Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. O Salmo 128 fala da bênção para a família. Chama Deus para a vida de vocês, para o relacionamento, em nome de Jesus. Parabéns para vocês nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, que o Senhor vos abençoe e vos dê santidade. Parabéns para vocês, muitas felicidades. Senhor Deus, abençoa teus filhos que completam mais um ano de vida, que essa data seja portadora na vida de cada um. Também a tua filha que completa esses anos de vida 2, que vivam o melhor da vida, do amor, da paixão, do sexo, do prazer, que é um dom de Deus para todos nós. Ser conosco, abençoa teus filhos, nos dá vitória em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.